Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas do nosso revisional, revisão Enem vestibulares. Peço para você ir para a sua página 234, faremos as questões dos vestibulares. Então, tema 1, razão e proporção. Trataremos sobre regra de 3, simples, e que é o nosso primeiro tema, nosso tema 1. Então, tem aqui um resumo. Regra de 3 simples. Resolve-se quando envolve duas grandezas, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Em resumo, se você tem 3, falta apenas 1, então é só multiplicar e você encontrará. Se ela for diretamente proporcional, a multiplicação é cruzada, certo? Diretamente proporcional. Ou seja, se você aumenta, se você, no caso, aumentou um lado, você vai aumentar o outro também, certo? Se ela for inversamente proporcional, ou seja, se você aumenta um lado e diminui o outro, então você multiplica ela reto. Professor, dê dois exemplos. Exemplo, se você aumenta o número de trabalhadores, logo você terá a sua obra com mais tijolos, ou seja, vai gastar mais tijolos. Se todos os trabalhadores de uma obra, eles gastam, exemplo, 6 tijolos para cada minuto, né? Ou seja, 6 tijolos para cada trabalhador. Então, digamos que se aumenta para mais um trabalhador, então você vai gastar mais tijolos. Enquanto inversamente proporcional, exemplo, tempo. Se você está a 60 km por hora, você vai fazer tipo em 1 hora o trajeto. Se você aumentar para 80 km por hora, logo o trajeto ficará com um tempo menor, tá certo? Então, isso chama-se inversamente proporcional. Ou seja, se você está num carro fazendo os mesmos 60 km, só que agora 80 km por hora, você vai gastar menos tempo. Aqui tem um exemplo. João consegue azulejar uma área de 12 metros quadrados em 3 horas. João foi contratado para azulejar uma área de 60 metros quadrados. Em quanto tempo ele terminará o serviço? Então, observe que ele consegue 12 metros em 3 horas. Então, quanto que ele vai conseguir? 60, ou seja, você pode observar que aumentou, tá? Então, lógico, aqui também vai aumentar. Então, se você aumentou, aqui também vai aumentar, diretamente proporcional, tá? Aumentei o número de área, vou ter que aumentar o número de horas trabalhando também. Então, 12 vezes x, 3 vezes 60, vai dar 180, 12x igual a 180, x é igual a 180 dividido para 12, total de 15 horas, tá bom? Quanto mais serviço, mais tempo leva para fazer. Vamos à nossa questão de número 1, diz assim: o tempo necessário para que um planeta do Sistema Solar execute uma volta completa em torno do Sol é 1 ano. Observe as informações na tabela abaixo. Planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Se uma pessoa tem 45 anos na Terra, a sua idade contada em Vênus é igual a quanto? Lembrando que Vênus aqui, então, é a nossa base, porque Vênus é 225 dias, tem 1 ano, tá certo? Ou seja, 225 dias terrestres. A Terra, 365. Então, logicamente, a pessoa que terá o quê? Mais isto, terá mais idade, já que o ano é um número de dias menor. Então, aqui, bem simples. Se a idade da pessoa em dias na Terra é 45 anos vezes 365 dias, então a idade em Vênus vai ser 45 anos vezes 365 dividido por 225. Então, a pessoa com 45 anos na Terra terá 73 anos em Vênus. Bem simples a questão de regra de 3. Vamos para a nossa questão de número 2. No posto de MF de combustíveis, retiram-se um tanque contendo exatamente 1.000 litros de gasolina pura, alguns litros dessa gasolina e adicionou a mesma quantidade de álcool. Em seguida, verificou-se que a mistura ainda continha muita gasolina, então retira-se mais 100 litros da gasolina da mistura e adiciona-se 100 litros de álcool. Se a mistura ainda contém 630 litros de gasolina pura,
A quantidade de gasolina retirada inicialmente em litros foi... Então, vamos lá. Aqui, nós não sabemos quanto foi retirado, mas é só fazer o seguinte, ó. Tinha de gasolina 1.000, foi tirado X. Tinha de álcool 0, foi acrescentado X, ou seja, o que eu retirei em cima, eu acrescentei embaixo. 10% de 60 é 6. 10% de 40 é 4. Certo? Então, retirou-se, retirado 10. Tá certo? Então, o restante da mistura aqui é a segunda parte, tá? Segunda parte. E tem 54 mais 36, eu tenho 90, ou seja, eu retirei exatamente 10. Então, de gasolina eu tinha quanto? Eu tinha 1.000 menos X, menos o que eu não sabia de quanto foi retirado, ou seja, 1.000 menos X dividido para 10%, ou seja, 10% do valor. E esse valor, então, 1.000 menos X menos 100, certo? Que é essa divisão aqui, sobre X sobre 10. Então, eu tenho de gasolina aqui 900 menos 9x sobre 10. E álcool eu tenho o quê? X menos X sobre 10. Ou seja, em álcool, então, eu tenho 9x sobre 10. Então, com essa ideia, nós temos o seguinte. Se o total final foi 630 litros de gasolina pura, então 900 menos 9x sobre 10 é igual a 630, certo? Então, fica 900 menos 630, dá 270. 270 é 9x sobre 10. Eu passo multiplicando aqui, vai dar 2.700. 2.700 dividido por 9, 300 litros. Nós fizemos a primeira conta e encontramos aqui 300 litros, que foi a gasolina retirada inicialmente. Okay? Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à largura e ao quadrado de sua espessura, e inversamente proporcional ao seu comprimento. Sabendo que uma viga de 2 metros de comprimento e 15 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura suporta 2.400 quilos, qual a carga total suportada por uma viga de 20 centímetros de largura, 12 centímetros de espessura e 2,4 metros de comprimento? Isso aqui é bem tranquilo. Então, ó, o que é suportado? Então, existe uma constante, ou seja, o valor da largura, né? Ele é a largura da viga e a espessura. Então, a espessura ao quadrado, largura, é dividido pelo comprimento. Então, se a primeira, eu vou encontrar o valor de K, então eu tenho 2.400 kg que ela suporta, 0,15, por quê, professor? Porque aqui tem 100 metros, tá? 0,15 vezes 0,10 sobre 2, tá? Então, isso aqui vai dar um K, ou seja, uma constante aqui de exatamente 3.200.000. Agora podemos determinar a força ou quantidade de quilogramas suportada pela segunda. Então vai ser 0,2, ou seja, 20 centímetros, vezes 0,12, que é a nossa largura, ao quadrado, dividido por 2,4, que 2,4 é o comprimento, 2,40 metros. Multiplicado pela constante que a gente achou aqui em cima, tá? Que é 3.200.000. Então, assim que você multiplica, você vai encontrar 3.840 quilogramas. Bem legal essa questão de fazer. Dá para você até pensar um pouquinho sobre a força elástica, né? Tem alguma coisa bem parecida. Vamos ver a nossa questão de número 4. Na nossa questão de número 4, existia um veículo viaja entre dois povoados até a Serra da Mantiqueira, percorrendo a primeira terça parte do trajeto a velocidade de 60 km por hora. A terça parte seguinte, 40, e a última terça parte do percurso é a 20 km por hora. Qual o valor aproximadamente da velocidade média? Então, a gente vai fazer parte a parte. Trecho 1, trecho 2, trecho 3. Para o trecho 1, eu tenho x sobre 60. Para o trecho 2, eu tenho o percorrido sobre 40. Para o trecho 3, eu tenho o percorrido sobre 20. Somando todos esses tempos, então, eu tenho x sobre 60, x sobre 40, x sobre 20. Fazendo o mínimo múltiplo comum, então, eu vou ter 2x mais 3x mais 6x.
ficando assim 11x sobre 120, certo? Como eu tenho um total de espaço de 3x, ou seja, 1, 2, 3, ou seja, eu dividi o trajeto em 3 partes, vai ficar 3x sobre 11x sobre 120. Fazendo inversos e meios aqui, a gente vai ter 360 sobre 11, que é aproximadamente 32, que é 32,72. Aproximadamente 32,5 km por hora foi a nossa velocidade média. Questão de número 5. A população de uma espécie de animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais, no período de 1984 a 1996, essa população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Considere para o mesmo intervalo de tempo de anos iguais, o fator permanece constante, o número de indivíduos da população em 2032 será aproximadamente igual a... Então, observe que é uma conta bem simples de ser feita. Observou que dobra, né? Ou seja, de 84 para 96 dobrou o número de indivíduos. Então, a cada 12 anos duplica por 2, certo? Se a cada 12 anos duplica por 2, então, de 96 mais 12 anos vai para 2008. Em 2008 vai para 50.000, certo? Em 2020 vai para 100.000. Em 2032 vai para 200.000, certo? Então, serão exatamente 200.000 indivíduos em 2032. Então, esse foi o nosso tema 1. Espero que você tenha gostado. Logo teremos outras aulas aqui também sobre vestibulares. Vamos focar agora nos vestibulares, depois nós vamos para as resoluções do Enem também. Obrigado e até uma próxima aula.